Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Eu sou Analice Coimbra, eu sou advogada na cidade de Nova Friburgo, sou sócia fundadora do escritório Coimbra Garcia, Advocacia e Consultoria Jurídica, e também sou mediadora judicial e extrajudicial. Participo de um projeto na Defensoria Pública e sou membro do Instituto Brasileiro de Práticas Integrativas, sediado aqui na cidade de Nova Friburgo também. E é com imenso prazer e com um café quentinho que eu convido vocês para assistir o vídeo que vem agora, tá bom? Esse é o primeiro da série Café da Tarde. E o nosso convidado de hoje é o Leandro Shoas. Pessoal, como não é todo mundo que vai poder participar do nosso café hoje, aí a gente vai gravar esse pedacinho aqui para que as outras pessoas possam assistir depois no canal do YouTube, tá bom? Assim ninguém fica de fora da brincadeira, tá? Leandro, pode começar. Conta um pouquinho pra gente da sua trajetória até aqui, um pouquinho sobre você. Tá bom. É, Bom, eu tenho construído minha trajetória nos últimos 7 anos muito associada a esse debate da cultura de paz, né? Eu criei um instituto no Rio de Janeiro chamado Instituto Chante Brasil, que na verdade é uma iniciativa. Há 7 anos eu morei na Índia, né? Estudei numa universidade chamada Gujarat Vidyapith, que é uma universidade fundada por Gandhi. Eu fiz lá uma formação de 6 meses em cultura de paz, não violência e o pensamento de Gandhi. E aí, por iniciativa deles, eu criei essa instituição no Rio, Instituto Chante Brasil, para a promoção de cultura de paz no Brasil, né? E inicialmente isso seria uma iniciativa muito vinculada à área de educação, mas depois se expandiu para outras áreas. E aí eu tenho uma investigação já histórica, já anterior a esse período onde eu morei na Índia, nessa área de cultura de paz. Então eu já atuo há muito tempo, né, nessa área, também atuei como defensor de direitos humanos também em muitos espaços, também já atuei como jornalista. Minha função original é a de jornalista, né, minha faculdade, mas eu já não atuo nessa área há muito tempo. Tem muito esse histórico de atuar com ferramentas associadas à cultura de paz, que é a comunicação não violenta, processos circulares, né, construir círculos restaurativos para mediação de conflitos, também para melhoria das relações de convivência, né, atuar como educador, promoção de uma série de cursos e atuar na área de educação mesmo em escolas. Então, tudo isso eu tenho feito, tenho trabalhado também no Tribunal de Justiça, muito associado ao debate de masculinidade, né, com homens vinculados a casos de violência doméstica, debate sobre masculinidade tóxica, promovendo círculos restaurativos para a solução desses conflitos. Então, tem uma atuação muito vasta aí, sempre associada com a não violência e a cultura de paz. Agora, nesse período de pandemia, a maioria dos trabalhos que eu faço ficou um pouco mais paralisado por conta do isolamento social, mas eu tenho aí, foi bom também para eu poder dedicar um pouco mais de tempo à leitura do meu mestrado, né, que estou fazendo mestrado em Direitos Humanos, e nesse sentido foi positivo, mas uma série de processos que a gente vinha tocando, inclusive esse no Tribunal de Justiça, está paralisado, esperando a situação melhorar, tentando aí achatar a curva de contaminação pelo coronavírus. Então, basicamente, a minha história é essa, né? E o curso, ele é muito semelhante a uma formulação da própria formação que eu tive na Índia, obviamente que bastante resumida, do que significa hoje cultura de paz. Então, basicamente, o curso vai fazer um apanhado das diferentes ferramentas que a gente, quando fala de cultura de paz, está falando delas, e também os valores a serem promovidos, e, e também a gente fala de algumas referências, algumas lideranças históricas
que atuaram como pacifistas na humanidade, como o Gandhi, Luther King, Mandela e outros. A gente fala um pouquinho deles para também a gente ter referências de pessoas que construíram a sua vida pautadas pela cultura de paz. Então, é meio que tem essas três dimensões, as ferramentas, os valores e essas biografias de pacifistas, né? E nas ferramentas a gente vai conversar sobre a comunicação não violenta, sobre processos circulares, sobre consumo consciente também, que uma das dimensões da cultura de paz é falar um pouco sobre a nossa relação com o meio ambiente, como a gente pode interferir menos no meio ambiente através de um consumo mais responsável. A gente vai falar da cultura de paz na educação para a paz. Então, o que significa isso? Como é que a gente age nessa direção? O que significa jogos cooperativos? Para aqueles que querem se construir mais como ativistas, então, como ser um ativista utilizando a não violência como linguagem e não um ativista mais violento, né, mas um ativismo não violento realmente. A gente passa por toda essa abordagem e conversando com as meninas, a gente achou que seria melhor fazer um pouquinho cada dia, né? Porque às vezes quando é presencial dá para a gente ficar o dia inteiro conversando e tal, mas online fica um pouco mais cansativo. Então a gente vai fazer na semana inteira um encontro por dia, um encontro não tão longo, para que não fique cansativo e para que eu possa dar, inclusive, material de apoio para as pessoas mergulharem mais nas suas casas. Então a proposta é essa, né? Vou mergulhar também bastante na comunicação não violenta, que tem sido uma das dimensões do meu trabalho que estão vingando mais, que estão se aprofundando mais, que é a comunicação não violenta. Muita gente me chama para falar de comunicação não violenta em muitos lugares sobre diversos aspectos, né? Inclusive agora com todo esse momento que a gente está vivendo no país, o momento mesmo político do país, né? Se tem reivindicado muito como usar a comunicação não violenta, como usar a CNV para conversar com pessoas que pensam diferente de você. É uma coisa que as pessoas me procuram muito para falar sobre isso. A gente vai passar pela comunicação não violenta também e ela, de alguma forma, serve de suporte, inclusive, para os outros debates. Que quando a gente falar sobre esse círculo restaurativo, quando a pessoa tem um mergulho nessa área de CNV, ela vai ser um facilitador de ciclo restaurativo mais tranquilamente, né? Tudo está meio associado. A gente separa em caixinhas mais para poder organizar o pensamento, organizar aquilo que vai transmitir, mas tudo tá mais ou menos junto, né? Até para falar de educação, de escola, a gente não tem como não pensar a comunicação não violenta nas escolas ou pensar a realização de círculo nas escolas, né? A realização de jogos, tudo está muito somado. A gente divide em temas diferentes, mais para poder organizar. Mas é um pensamento só, né? Que é basicamente alimentar a tolerância, o respeito à divergência, né? O afeto, o amor e principalmente construir um paradigma que é um paradigma novo na sociedade, que é o paradigma da cooperação. Não apostar tanto no paradigma da competição. E isso vale para tudo, né? Vale para a maneira como a gente se comunica, não me comunicar com uma outra pessoa como se eu estivesse competindo com ela para ver quem está certo, mas colocar a conversa num paradigma da cooperação, né? Construirmos juntos um consenso. Vale para o meio ambiente, né? Não pensar o meio ambiente como algo que está em competição com a espécie humana para ver quem que vai prevalecer, mas como algo que contribui. Então, é colocar a lógica da cooperação, da contribuição em todas as diferentes esferas da atuação humana. Basicamente, trabalhar pela paz é isso. E a gente vai mergulhar também numa noção de que construir, semear paz no mundo não é só semear paz para fora, no sentido de fazer círculo, fazer um jogo, de construir através de uma atividade externa,
mas semear paz no mundo também é produzir paz interior, porque a gente vai funcionar melhor como agente de construção de paz se a gente souber construir essa paz primeiro dentro da gente. O trabalho inicial é dentro da gente, né? Então a gente vai falar, assim, não é um tema que vai atravessar uma aula inteira, mas a gente vai falar um pouquinho também de meditação, desse tipo de coisa, né? De silêncio, de Ho'oponopono, essas coisas que trazem de alguma forma uma certa paz interior, porque eu vou atuar melhor no mundo se eu conseguir produzir essa paz que eu quero semear dentro de mim inicialmente. Então, por isso que é bastante vasto, é possível que a gente comece cada encontro com uma curta meditação. Vai ser uma coisa de cada um na sua casa, mas vai ser, de alguma forma, a gente entendendo que tem a paz de fora para dentro e de dentro para fora também. Essa relação é, é impossível não se trabalhar com ela, né? Então vai ser uma formação bem interessante. A gente vai ter vários 6 encontros, né? Vamos começar com logo no início a gente vai começar com um entendimento, uma conversa sobre o que significa de fato cultura de paz, qual a relação que isso tem com direitos humanos, né? Qual a relação que isso tem com o debate sobre o que é a violência, quais as origens da violência, o que causa a violência e se isso de alguma forma tem uma conexão com a desigualdade de oportunidades que existem em algumas sociedades do mundo. A gente vai falar também sobre a necessidade de se abordar uma relação com o trabalho humano, que seja um trabalho mais pautado pelo propósito e não pela obrigação, como isso também é uma forma de se produzir paz no mundo. Então, no primeiro encontro, a gente vai fazer essa abordagem mais geral, um debate mais geral sobre o que é a cultura de paz. Depois, no segundo, a gente já vai para o principal assunto que as pessoas mais se apaixonam e que eu acredito que a maioria de vocês já tem uma certa intimidade com o tema, que é a comunicação não violenta. Aí depois a gente faz um debate mais na área ambiental, o que é consumo responsável, o que é simplicidade voluntária, o que seria felicidade interna bruta, essas coisas que estão mais ou menos associadas, né? Estão no mesmo debate, que é o debate a ideia de que para se construir paz eu preciso cuidar da principal casa do ser humano, que é o meio ambiente, que é o planeta Terra, que é a natureza. Depois disso, a gente vai para a justiça restaurativa, né, processos circulares, aí vamos falar também de mediação de conflito, que acho que vocês entendem, muitos de vocês até mais do que eu, atuam diretamente nessa área. E vamos falar também sobre educação para paz, jogos cooperativos, enfim. Nesses 6 encontros, a gente vai mergulhar em todos esses debates e eu tô bem animado, porque eu acho que vai ser bem gostoso. Acho que a gente vai aprender muito uns com os outros. Então, basicamente é isso. Acho que se alguém quiser aí falar mais alguma coisa, você quer falar, Analice? Fala. Eu já fiz o curso. E aí eu tô vendo aqui no chat, né, que tem pessoas que já fizeram, que foi a Larissa, né, que também tá comentando e que o meu comentário é exatamente como o dela. O curso é maravilhoso. Eu vou, inclusive, colocar aqui para vocês o resuminho do que o Leandro falou, que são os 7 módulos que que serão abordados no decorrer do curso. Eu vou falar para vocês a minha experiência pessoal. Foi um curso transformador para mim. Tanto na minha vida privada, né, na minha vida particular, com a minha família, dentro da minha casa, como foi com a minha relação com as pessoas fora da minha casa, dentro da sociedade, as pessoas com quem eu trabalho e com a natureza. Porque eu não pensava em muito dessas coisas e até o jeitinho que o Leandro fala faz a gente refletir sem... Porque eu poderia me sentir, assim, poderia ser com culpa, mas na verdade não foi. Foi uma coisa bem, né, foram 3 dias, foi um curso de imersão, foi muito rico. E assim, faz a gente refletir sem aquele peso na consciência de, meu Deus, por que eu não estava fazendo isso desde que eu nasci, sabe? Não tem isso. A gente aprende
para seguir dali para frente. Eu acho que o trabalho todo do Leandro é esse, é sempre muito direcionado para frente. E aí, Leandro, eu queria até te parabenizar pelos círculos. Eu fico muito triste, né, que com a pandemia, né, com o isolamento, quarentena, você não pôde, não, acredito que você não tenha desenvolvido muito ainda o trabalho dentro do tribunal. Mas é um trabalho que, assim, eu parabenizo por ele. Acho que ele é indispensável. E acho incrível que no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro isso esteja acontecendo. Porque a gente sabe como é difícil aqui, né? As coisas aqui. O quanto você É, conseguiu avançar? eu consegui, eu faço trabalho, na verdade, no município de São João de Meriti. Consegui já dois grupos lá, avançaram bastante. A gente faz esse trabalho, tem algumas pessoas que fazem junto comigo, e a gente monitora tudo por indicadores e tal, né? Formulários são preenchidos e as próprias reações deles, presenças e tal. E os indicadores são bem animadores, assim, de transformações profundas que se deram na visão de mundo deles, né? Porque quando você chega para um círculo de violência doméstica, eu não sei se algum de vocês trabalha com violência doméstica. Uma coisa que você percebe e que não só eu percebo no meu trabalho, mas quando eu percebo também em toda a literatura que eu li de trabalhos de pessoas que já fizeram trabalhos com grupos reflexivos, o trabalho que mais é feito é com grupo reflexivo, não tanto com círculo restaurativo, mas também é um trabalho que produz resultados animadores. E o depoimento mais comum é que esses caras chegam muito na defensiva, muitos deles achando que são inocentes, muitos deles não achando que são inocentes, mas dizendo que são, muitos deles achando que o que eles fizeram não é nada de grave, porque a cultura da masculinidade tóxica está muito enraizada dentro da sociedade, né? Então a pessoa acha que o que ela fez não é nada demais. E você não vai reverter esse tipo de pensamento fazendo catequese, né? Simplesmente senta aí que eu vou te explicar o que é certo porque você está errado. Não é assim. É por isso que precisa muito de comunicação não violenta. A pessoa precisa, primeiro ela precisa se sentir ouvida, que se ela tá reproduzindo violências é sinal de que talvez ela tenha sofrido violências no seu passado. Isso não é não necessariamente uma regra, mas é algo que acontece com muita frequência. Então, ela precisa se sentir ouvida e acolhida. E depois desse momento que ela se sente ouvida e acolhida, e sente confiança na atmosfera, na egrégora que é criada, sente que é um ambiente que está enriquecendo, aí ela vai te dar mais escuta para você e aí você vai poder transformar aquela mentalidade, aquele jeito de ler o mundo mais facilmente. E aí, quando chega no final, a gente percebeu com muita clareza, os indicadores que a gente aferiu revelam isso com muita clareza, de que realmente existe uma transformação. Realmente, pelos relatos e pelo que as pessoas falam, você vê que realmente há uma transformação. Mas é uma coisa que demanda tempo, né? Então, precisa das pessoas que estão atuando no tribunal de apostarem também nesse tipo de trabalho e entenderem que um trabalho que para transformar realmente a realidade demanda que você dedique um tempo, dedique uma pessoa para isso, e não simplesmente punir é muito mais fácil, né? Punir, Ah, simplesmente trancar a pessoa numa jaula é muito mais fácil, mas não vai resolver o problema. A pessoa vai sair da prisão e voltar a incorrer no erro. eu espero que esse projeto dure muito tempo e seja implementado não só aqui, não só em São João do Meriti, mas em todos as comarcas, porque eu acho que é uma coisa muito boa. Pessoal, eu gostaria de abrir para algumas perguntas, porque o nosso controle hoje vai ser rapidinho. Alguém gostaria de tirar alguma dúvida, falar alguma coisa? Leandro, primeiro eu queria agradecer as pessoas que eu convidei, que estão aqui presentes, e aquelas que
acho que todas nós temos algum encontro por aí, né? Nos cursos, na atividade profissional. Muito bom contar com vocês aqui. Obrigada, Leandro. E eu tenho algumas perguntas, mas que eu acho que vão ter que ficar por curso, porque o nosso tempo é muito pequeno. Então, eu vou deixar para algum colega que ainda não teve a oportunidade de ter contato com você, caso queira falar, né, rapidamente, e só vou agradecer a presença. Núbia. Oi, boa tarde, gente. Bom estar com vocês. Saudade. Querida, Eu saudade não também. fiz ainda seu curso, infelizmente não foi possível fazer da outra vez. E eu tô assim, ouço super bem, já ouvi das meninas, de outras pessoas que fizeram, e fiquei muito animada em fazer, mas a minha dúvida é em como é que a gente vai conseguir, como é que vai se processar essa programação toda que você colocou nesse nosso novo esquema, que é esse esquema online. Se você puder abordar um pouquinho disso, eu te agradeço. A gente dividiu os temas para que eles tivessem mais ou menos o mesmo tempo que a gente gastou no curso presencial. E, basicamente, o que eu estou pensando de fazer é fazer ir fazendo uma exposição sobre esses temas e depois abrir de tempos em tempos, abrir para vocês irem fazendo as contribuições de vocês. Porque aqui no Zoom, a gente já sabe que se deixar os microfones abertos o tempo inteiro, o Zoom fica meio confuso, assim, com uns sons estranhos aparecendo. Então, em alguns momentos, eu acho que vai ser necessário a gente desligar os microfones, mas vai ter que ter esse esforço constante da minha parte de abrir para as contribuições de vocês, para as intervenções, para que a construção possa ser coletiva e não só uma pessoa falando e as outras escutando. Eu não sei se era essa a dúvida que você tinha, mas o tempo que a gente vai ter para se dedicar a cada um dos temas é mais ou menos semelhante ao tempo que a gente tinha nos encontros presenciais. Ao invés de serem 3 dias de imersão, isso vai ser espalhado ao longo de 6 dias. Enfim, eu também vou estar disponível a como sempre estive, né, a qualquer pessoa que tenha feito o curso para me procurar em privado depois. E aí, pessoal, Nubia, eu espero que a sua pergunta tenha sido respondida, mas qualquer coisa você pode falar comigo ou com o Leandro também. Só para a gente encerrar, Leandro, eu gostaria de abrir para você convidar o pessoal para o evento de amanhã, a aula sobre comunicação nas redes sociais. Ah, sim, pode ser. É porque hoje nós encontramos rapidinho, mas amanhã a gente pode estar junto de novo e na semana que vem mais ainda. Amanhã eu resolvi, como era meu aniversário, eu resolvi. Apareceu uma mensagem aqui, deixa eu tirar. Eu resolvi fazer uma aula aberta para quem quisesse participar, vai ser pelo Zoom também, e é uma aula sobre como comunicar-se nas redes sociais de forma pacífica, né? Que as redes sociais hoje são um ambiente muito carregado de violência, de ódio. Então, é uma aula sobre isso, que deve durar em volta de 2 horas e 2 horas e meia. Amanhã começa às 9h30. E eu pedi como contribuição para as pessoas que elas doassem uma refeição para um instituto que está arrecadando para moradores de rua, que é o Instituto Lar. Os moradores de rua estão sofrendo bastante nesse período de pandemia lá no Rio. E aí eu pedi para as pessoas doarem uma refeição que é R$15 para esse instituto. Quem também não tiver condição de doar também não precisa, mas um pedido meu, que fosse como se fosse um pagamento da aula, e só mandar para mim o seu e-mail, que aí que eu vou encaminhar o link da aula por e-mail. É por isso que eu preciso do e-mail de quem for participar. E vai ser amanhã, 9h30, pelo Zoom também, eu ainda não tenho qual é o link. Comunicar-se de forma pacífica nas redes sociais. A gente pode deixar o e-mail aqui ou encaminha para a Analice, ela te manda? Como é que a gente pode fazer? Pode ser.
Desculpa, Leandro, é que lá no início eu coloquei todas as mídias sociais do Leandro, as minhas, todos os meios de contato comigo e com o Leandro e com a Fátima, que é a nossa parceira no evento de hoje. Minha xícara, gente, por isso que eu tô alisando, ela ganha de presente. E aí, nesses contatos que estão lá no início do chat, vocês podem ter acesso a ficarem sabendo dos eventos, dos cursos, dos próximos cafés e de qualquer outro serviço outros serviços que são oferecidos, tá bom? Tudo isso tá lá no chat, lá no início. Aí é legal seguir os perfis no Instagram, salvar os e-mails, os telefones de WhatsApp, porque eu tô disponível a qualquer momento. Então, qualquer dúvida que surgir, tanto para mim quanto para o Leandro, eu penso que com aqueles contatos que a gente colocou lá em cima, vai ficar fácil para sanar qualquer dúvida, qualquer informação que vocês estejam buscando. Tá bom? Reforçar o convite para amanhã, porque eu acho que vai ser uma aula maravilhosa. Reforçar o convite para o curso de Cultura de Paz, que eu não estou falando sem propriedade, eu fiz o curso, realmente é maravilhoso, tá bom? E um abraço. Olha só, eu queria agradecer a presença de todos vocês, muito obrigada por estarem aqui. É uma pena que tenha sido curto, mas é só para deixar aquele gostinho de quero mais mesmo. Leandro, muito obrigada, tá, pela sua participação, por ter aceitado o nosso convite. Você poderia ter dito não, que eu ia ficar arrasada, mas você poderia ter dito não. Então, muito obrigada por estar aqui hoje. Tá bom? Gente, que eu sei que é uma terça-feira, 3 horas da tarde. Então, assim, muito obrigada a todos. Tá bom? Um beijo. É uma pena não poder ouvir mais outras pessoas aí que participaram, mas muito obrigada, gente. Um abraço, prazer grande em ver todos. Também adorei, saudade principalmente aí. as amigas antigas. Adorei rever. Um beijo. Tchau. Beijo. Tchau.